Vem, Senhor, com a tua unção e o teu poder, e derrama, Senhor, sobre cada vida que está aqui presente, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, a tua virtude, o teu Espírito. Ó Deus, abençoa também, Senhor, todos aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor, a transmissão desse culto, estende agora as tuas mãos, Senhor, e que todos sejam tocados, abençoados, sejam, Senhor, fortalecidos pelo poder do teu Espírito Santo. Ó meu Deus, que a tua glória venha, Senhor, manifestar, e o teu poder venha, Senhor, se revelar sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações, trazendo paz, unção, cura, libertação, refrigério, renovo espiritual, para que todos sintam a tua presença e sejam cheios da tua graça, da tua glória e da tua misericórdia. Senhor, traz agora o teu poder. Senhor, cobre com o teu poder, com o teu Espírito, e que a tua presença, Senhor, venha encher, venha, Senhor, manifestar sobre cada vida, sobre cada coração, Pai. Oh meu Deus, que a tua palavra seja como, Senhor, o fogo que venha queimar, que venha, Senhor, arder os nossos corações, as nossas almas, e que todos saiam daqui hoje fortalecidos pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória e de toda adoração. Amém? Que Deus possa abençoar você que trouxe a Bíblia. Nós vamos abri-la em Ezequiel capítulo 47. Ezequiel, profeta Ezequiel capítulo 47. E depois nós vamos ler também no Evangelho de João capítulo 7. Eu quero cumprimentar todos que nos acompanham pela internet, desejando uma boa noite, que a paz esteja na sua vida e no seu coração. Amém? Eu sei que Deus tem uma porção nova para o nosso dia, assim como o Senhor derramava o maná, e a cada dia o Senhor dava uma porção diferenciada. Cada dia o Senhor supria a necessidade do seu povo. Assim é a palavra do Senhor. A palavra que sai da boca de Deus não volta para trás vazia, mas ela enche o coração do homem. E quando nós participamos da palavra do Senhor, ouvimos a palavra, não devemos ser somente ouvintes, mas também praticantes da boa palavra do Senhor. Amém? Ezequiel capítulo 47 fala sobre a torrente das águas purificadoras. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Ezequiel 47 diz assim: a torrente das águas purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou
e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em exames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Até o versículo 12. Agora no capítulo 7 de João, capítulo 7, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Amém? Por favor, os irmãos poderem assentar. Esta palavra que nós lemos no livro do profeta Ezequiel, ela dá uma demonstração que o Senhor Deus, o Deus eterno, Ele não quer que nós estejamos acomodados. Não é do prazer de Deus, do propósito do Senhor Deus, que nós fiquemos acomodados. Existe uma certa facilidade para o ser humano se acomodar. Nós nos acomodamos facilmente. Por que que nós nos acomodamos facilmente? Porque nós sempre estamos procurando coisas que sejam mais fáceis. Nós queremos coisas instantâneas. Nós queremos coisas que não nos dê muito trabalho. E sempre nós procuramos fazer as coisas
de uma forma muito mais simplificada. Esse é o estilo do homem. E quando nós estamos pensando que as coisas do Senhor são como as coisas do mundo, porque no mundo tudo é instantâneo, tudo informatizado, estamos vivendo numa era que as coisas devem ser simplificadas ao máximo em tecnologia, para que as nossas tarefas sejam abreviadas. Por quê? Porque nós temos um acúmulo tão grande de coisas para fazer, que se nós não abreviarmos, nós não conseguimos fazer tudo o que temos. E assim nós também achamos que acontece com as coisas de Deus. As coisas de Deus nós queremos às vezes que sejam simplificadas. Às vezes nós queremos que as coisas de Deus sejam também de uma forma mais simples, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais compacta. Mas na realidade o que acontece? Nós acabamos deixando nós deixamos de apreciar as coisas do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o prazer do Senhor é que nós tenhamos regozijo na sua presença. O prazer do Senhor é nós entrarmos na presença dEle e ficarmos na presença do Senhor e não termos pressa de sair da presença do Senhor. Por quê? Porque o Senhor se revela, o Senhor se manifesta, o Senhor coloca em nossos corações não somente a paz, a misericórdia, a esperança, a alegria, a proteção, mas mais do que isso, o Senhor quer dar a comunhão com o seu Espírito para nós. Então o Senhor quer que cada um de nós, eu, você, todos nós, possamos estar dispostos a ser levado a um nível espiritual mais elevado ou mais profundo diante do Senhor. E para isso o Senhor Deus nos dá essa palavra. Se nós queremos sair do anonimato como igreja, porque o Senhor não edificou a sua igreja para viver no anonimato. O Senhor não edificou e levantou o seu povo para que nós pudéssemos viver de uma forma anônima diante das circunstâncias, diante das situações. O Senhor nos chamou e nos escolheu para que nós pudéssemos levar a palavra dEle, para que nós pudéssemos levar o reino dEle e fôssemos sua testemunha por onde quer que nós formos, por onde quer que nós andarmos. Vocês sairão de Jerusalém, vocês vão pela Judéia, vocês vão passar por Samaria e vocês irão até os confins da terra, disse o Senhor. Porque era isso que Ele desejava, era esse o seu propósito, era esse o desejo de o Senhor edificar a sua igreja. Ele disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Para ela não viver num anonimato, para ela não viver de uma forma que não vai interferir no mundo, não vai interferir na sociedade, não vai interferir nas famílias. O que Jesus disse? Quando vocês entrarem numa cidade, vocês chegam naquela cidade e vocês curem os enfermos que estiverem ali, expulsem os demônios e anunciem que é chegado a eles o reino de Deus. Você diz: olha, aqui agora chegou o reino de Deus. Nesse instante a glória do Senhor está resplandecendo, está manifestando nesse lugar. O poder de Deus, o Espírito de Deus, a presença do Senhor, os enfermos são curados, os demônios são repreendidos, a glória do Senhor se manifesta e nós passamos a ter uma vida nova, restauração de indivíduo, restauração da família, restauração do lar, restauração na área financeira, profissional. Por quê? Porque para isso existe o mover de Deus e a glória do Senhor. Agora, temos que entrar num propósito aqui de fazer com que esta geração que nós estamos vivendo, ela seja o quê? Impactada pelo poder de Deus,
pela presença do Senhor e pelo Espírito do Senhor. O Senhor quer que os povos e as nações o conheçam e saiba que Ele é o Senhor, que Ele é o restaurador de todas as coisas, que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que cura, que sara, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, que transforma o coração do homem, e Ele voltará para buscar o seu povo e buscar a sua igreja. E para isso o Senhor estabeleceu a sua igreja, para isso o Senhor levantou a sua igreja, para que através de nós o nome dEle fosse conhecido, para que através de nós o poder dEle fosse revelado à humanidade. Agora, nós temos que entender uma coisa, que o Senhor não nos dá o Espírito por medida. Não vamos entender que o Senhor nos dá apenas uma porção. Não nos dá uma porção, mas o Senhor nos dá em abundância. Quando o Senhor fazia cair o maná no deserto, a ordem que o Senhor deu para Moisés falar com o povo, dizia assim: eu vou fazer cair o maná, e vocês peçam para que o povo colha o maná. Eles vão colher a porção da sua casa, da sua família. Aqui é só um casal, então recolha a porção para o casal. Eu tenho 2 filhos, então recolha também para os seus 2 filhos. Mas aquele tem 10 filhos, então recolha para os 10 filhos. Mas o Senhor dizia assim: não importa, há com abundância para todos. A única coisa, não queira você pegar para amanhã, ou para depois, ou para depois, ou para a semana que vem, para você fazer uma despensa e você guardar em estoque, porque daí ele vai estragar, ele vai apodrecer, ele vai criar bicho. Não importa a quantidade que você pegue, mas contanto que seja a quantidade do seu consumo. É isso que o Senhor está dizendo. Ele vai derramar o Espírito, não importa o tamanho do seu vaso, o tamanho do vaso que você apresentar para ser cheio, há com abundância para encher o vaso. Cada um de acordo com o tamanho do seu vaso, será a sua porção, porque o Espírito do Senhor está derramando, a presença do Senhor está derramando, e a glória do Senhor está derramando na sua vida. Agora, o Senhor dá uma ordem, e esta ordem é para nós não recusarmos. Eu gostaria aqui de dividir essa mensagem, essa palavra que nós lemos aqui em Ezequiel capítulo 47, em 4 partes, que são as profundidades dessas águas. A primeira coisa que ele disse, que o Senhor mostrou para ele um rio, e o rio saía do templo, e o rio nascia do altar, e ele disse: o rio descia, e eu via aquelas águas. Então ele diz aqui, primeiramente, a visão do profeta Ezequiel ilustra bem esses níveis que nós queremos falar, e nós vamos tratar cada um desses 4 como um nível diferenciado da profundidade que o Senhor quer de cada um de nós. Primeiramente, ele disse assim: quando eu desci as águas davam para o meu tornozelo. Primeira coisa que nós temos que entender é que para nós entrarmos no rio, nós precisamos do quê? Descer. Ninguém entra num rio e tem que subir. Eu tenho que subir para entrar no rio. Não, porque o rio está sempre num nível mais abaixo do nível que nós estamos. É por onde a água corre. E quando nós vamos entrar num rio, nós precisamos o quê? Descer
ao nível mais baixo. Significa que você recebeu a Jesus, significa uma iniciação. Quando nós entramos primeiramente nesse rio, nós temos que fazer o quê? Descer. É o nosso primeiro encontro com Jesus, é quando recebemos o Senhor, é quando recebemos a palavra do Evangelho, a palavra de salvação, a palavra de redenção, a palavra de misericórdia, a palavra de salvação. E por que temos que descer? Porque para nós mergulharmos no rio, nós temos que o quê? Para nós entrarmos no rio, nós temos que descer. E esse descer significa humilhar-nos. Precisamos nos humilhar, precisamos somente receber o perdão de Deus quando nós nos humilhamos. Por quê? Primeiramente, ninguém chega a uma conclusão que ele precisa de um Salvador se ele não entender primeiro que ele é um pecador. Quando que uma pessoa procura um médico? Quando ele tira uma conclusão que ele está o quê? Doente, enfermo. Eu estou doente, então eu vou procurar o quê? Um médico. E quando nós procuramos um médico é porque, o que Jesus disse? Quem está são não precisa de médico, mas é quem está doente. Quem está, eu vim não, senão para os perdidos, para os pecadores, foi Jesus disse. Jesus disse, eu vim, sabe para quê? Para os pecadores, para os perdidos. E somente aquele que reconhece que ele é um pecador, que ele está perdido nas trevas, sem salvação, sem perdão, é que ele reconhece a necessidade de quem? De um Salvador. Eu reconheço o meu pecado, então eu vou confessar o meu pecado, eu vou me arrepender dos meus pecados e vou confiar que o Senhor Jesus tem o perdão e a salvação para a minha vida. Significa o quê? Significa que eu desci às margens do rio, significa que eu desci para as águas, águas que dão para o meu tornozelo, mas já estou dentro do rio, porque este rio é o Senhor Jesus. Embora seja uma iniciação, iniciação é quando você tem um encontro com o Senhor, iniciação é quando você recebe o perdão dos seus pecados, iniciação é quando você chega cansado, oprimido, é quando você chega todo sujo do lamaçal e ele começa a te lavar com a palavra, e você começa a ter um encontro com o Senhor, você encontra paz, você encontra alegria, o prazer de conhecer Jesus. Aquele que está perturbado, aquele que pensa em suicídio, aquele que talvez se encontra depressivo, pessoas que às vezes não conseguem dormir à noite, não tem paz, pessoa que está angustiada, atormentada, perturbada, está com o seu coração tão vazio de Deus, não conhece Deus, e de repente o que acontece? Ele ouve o evangelho da salvação, e Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não conceder. Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, Ele convencerá o mundo do pecado, Ele testificará de mim e convencerá o mundo do pecado. Tudo é obra do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a palavra e não endurecemos o nosso coração, significa que damos a oportunidade para que o Espírito do Senhor possa trabalhar na nossa vida. E quando o Espírito do Senhor começa a trabalhar na nossa vida, nós estamos com as águas pelos nossos tornozelos, mas são águas que trazem vida. São águas que trazem vida. E alguma coisa diz assim, mas espera lá, as águas somente pelo tornozelo já significa alguma coisa? Sim, pela palavra de Deus sim, porque ela diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho.
A palavra do Senhor diz assim: quando entrares na casa do Senhor, guarda o quê? Os teus pés. A iniciação de Moisés, qual que foi? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é uma terra santa. O que João Batista disse? Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Aquela mulher, o que ela fez? Ela beijou, chorou nos pés do Senhor Jesus e depois derramou aquele unguento, aquele perfume caríssimo, lavou os pés do Senhor Jesus. Os pés são importantes? São. Quando Paulo fala para nós nos vestirmos de toda a armadura de Deus, ele pede para nós não esquecermos de calçar os calçados, o sapato, que faz parte da armadura, que é o Evangelho da Paz. O que mais diz a palavra do Senhor? Quão formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas, daqueles que anunciam as boas novas. Onde você colocar a planta dos seus pés, aquele lugar será entregue para você. Eu te darei aquele lugar. O que o Senhor disse para Abraão? Abraão, a terra da tua peregrinação, por onde você pisar, por onde você andar, aquela terra será dada à sua geração, à tua posteridade, à sua descendência. Os pés são tão importantes. Os pés são tão importantes porque veja bem aonde você põe os teus pés. Significa o quê? Quando você vai andar uma vida de conserto, de aliança, de santidade com o Senhor. Tem um provérbio popular que os antigos diziam assim: eu vejo com quem tu andas e digo quem tu és. Por quê? Porque os teus pés te condenam, por onde você vai, por onde você vem. Mas alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E como é que nós chegamos à casa do Senhor? Foi pelos nossos pés. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E como nós vamos ao Senhor? Através dos nossos pés, que caminhamos e vamos na sua direção. E quero dizer para você que o primeiro encontro que nós temos com o Senhor, o primeiro passo, o primeiro propósito dele é cobrir os nossos pés. As águas estão nos tornozelos, porque os teus pés estão mergulhados na água, e esta água é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o início da nossa caminhada. Você começa molhando os seus pés no rio de Deus. Esse é o início de uma vida de santidade, de testemunho. Só que tem uma coisa, irmãos. O Senhor, Ele não quer que nós fiquemos apenas com as águas nos nossos tornozelos. Por quê? Porque o Senhor quer nos levar ou nos elevar a um nível mais elevado. E para Ele, nível mais elevado significa águas elevadas. Por quê? Porque Ele disse: continue a sua caminhada nesse rio. Vai descendo o rio abaixo. E quando ele começa a descer o rio, o que ele diz? Uma nova experiência. Águas que davam nos meus joelhos. Joelhos nos lembra o quê? O nível da oração. Quando nós prostramos, ajoelhamos, nos dobramos, nos curvamos. Se esse povo que chama pelo meu nome, se esse povo orar, eu responderei. Tudo o que você pedir ao meu Pai em meu nome, crendo, recebereis. A oração é tão importante, irmãos, mas tão importante, que o Senhor Jesus gastou a maior parte do seu ministério em oração. E depois a igreja primitiva, ou a igreja apostólica, como queira, a iniciação dela foi através do quê? Da oração. Da oração. Oravam unânimes naquele lugar. Reuniam para orar.
E nós só vemos os apóstolos em oração, 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 e orando, a igreja orando, o povo orando, eles oravam, buscavam o Senhor, era muita oração, e naquele mover de oração, naquele mover buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor, em oração, foi que a igreja crescia e multiplicava, e o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que haviam de se salvar. Quando nós oramos, nós buscamos ao Senhor. Quando nós oramos, nós pedimos, e a Bíblia diz: tudo que você pedir, você recebe. A Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Quando nós começamos a descer a um nível mais elevado, descer o rio, mas o rio é mais, o nível é mais elevado. Quanto mais nós descemos, maior é o nível que o Senhor nos leva de águas, porque agora as águas já chegam no seu joelho. E o que significa isso? Aqui nós somos despertados para amar a palavra e a presença do Senhor. Ai, Jesus me salvou, Jesus me curou. Alguém chega e fala assim: eu estou maravilhado, por quê? Porque segundo a ciência, a medicina, eu não tinha mais cura, e agora Jesus me curou. E ele pula, ele glorifica, ele exalta, ele testemunha, ele dá testemunho, mas ele ainda é um recém-nascido, é como uma criancinha. Como disse o apóstolo Pedro, ele precisa de um leitinho racional ainda, não pode comer um alimento mais sólido. Por quê? Porque é apenas uma iniciação na fé, mas a partir do momento que nós descemos para esse segundo nível, aí nós já queremos um alimento mais sólido, e esse alimento é a presença do Senhor. É quando nós reconhecemos que precisamos de algo mais. É muito bom a gente ser curado, é muito bom a gente ser próspero, é muito bom a gente alcançar bênçãos do Senhor, mas o melhor de Deus está por vir, e o melhor de Deus para nós é a sua presença. O Senhor Deus preparou o melhor dele para nós, e o melhor dele é a presença, é na presença do Senhor, é quando nós buscamos, é quando nós adoramos, é quando nós nos derramamos diante do Senhor. Significa o quê? Humildade, porque descemos mais, é o caminho da humildade. Segundo, nós aprendemos uma coisa: dependência de Deus. A oração nos leva a uma dependência, porque quando nós começamos um propósito de oração, buscar a presença do Senhor, nós não queremos mais esperar de homens, buscar de homens, pedir para homens, porque descobrimos que temos uma fonte que podemos buscar diretamente, e Ele nos responde, e Ele faz aquilo que pedimos, aquilo que buscamos e aquilo que desejamos no nosso coração. Isso nos dá crescimento, nos dá unção. Através de uma vida de oração, você terá os seus olhos espirituais abertos para enxergar o sobrenatural de Deus. Ainda você alcança um nível de consolidação, ou seja, nós temos uma convicção do nosso chamado, da nossa fé e da nossa esperança. Eu vou explicar isso para você entender. Aconteceu com Pedro. Pedro passou por uma prova, e nesta prova ele foi o quê? Reprovado. Por quê? Porque o que ele fez? Negou Jesus. Mas nessa prova o Senhor deu 3 oportunidades para Pedro. Você fracassou a primeira, mas você tem a segunda chance. E na segunda chance, o que ele fez? Negou, foi reprovado. Mas o Senhor disse: eu sou misericordioso e sou paciencioso, eu te dou mais uma oportunidade. A terceira oportunidade para você, Pedro. E o que ele fez? Tornou a repetir. Foi reprovado novamente, na terceira. E o Senhor poderia dar para ele 10 oportunidades, ou 15 oportunidades, ou 40 oportunidades, ele seria reprovado em todas. Por quê? Porque ele não tinha ainda descido a um nível
de uma profundidade com Deus e não havia uma consolidação no seu coração. Porque depois que Pedro teve um encontro verdadeiro, depois da morte, da ressurreição, depois que ele tinha a unção, o poder do Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo e a glória do Senhor estava nele. Quando ele foi preso, uma vez ele foi preso, acorrentado, e de repente estava lá ele dormindo na prisão, acorrentado, algemado, acorrentado, e de repente a igreja orando, intercedendo pela vida de Pedro, e o que aconteceu? O anjo visitou ele na cadeia, na prisão, despertou ele, acorda Pedro, e ele despertou, falou assim: levanta, pega a tua cama e a tua capa e vem comigo. E Pedro segue aquele anjo, e as portas se abrem, as prisões se abrem. Aquilo que um dia foi uma prisão, aquilo agora era um grande livramento. Era tão grande, era algo tão sobrenatural que Pedro achou que aquilo era um sonho, ou uma visão, ou uma revelação de Deus. Até que do lado de fora o anjo desapareceu e ele ficou ali fora da prisão, sem as algemas. Aí caiu a ficha dele e ele viu que realmente o Senhor tinha colocado em liberdade. Passado algum tempo, chamaram ele de novo, porque ele estava curando os enfermos, pregando a palavra, anunciando que Jesus, o Nazareno, aquele que vocês mataram, aquele que vocês crucificaram, mas Deus, pela sua grandeza e poder, o ressuscitou dentre os mortos, e fez dele rei e fez Senhor sobre tudo e todas as coisas, e nós somos testemunhas disso. E alguém chama ele e disse assim: olha, nós vamos te dar uma chance para você, uma só. Para de falar no nome desse homem, desiste dessa história, deixa esse negócio de falar no nome desse homem, que ele ressuscitou, que ele está vivo, porque senão nós vamos amarrar você e vamos açoitar você. E sabe o que ele respondeu? Agora tinha algo que estava consolidado no seu coração. Ele disse: vocês podem até me matar se vocês quiserem, porque eu só temo aquele que toca no Espírito, eu não temo ninguém que possa tocar na carne. Eu estou certo, e de maneira nenhuma alguém vai me fazer calar das coisas que os meus ouvidos têm ouvido e as coisas que os meus olhos têm contemplado. Eu tenho visto a glória do Senhor, e nada pode me impedir de falar dessa glória e dessa manifestação. Estava consolidado no coração dele. Sua oração faz isso. É só num nível mais elevado de águas, mas num nível mais inferior, que nós descemos o rio, é que nós recebemos essa elevação. Eu pergunto agora: você está preparado para seguir esse rio? Será que estamos preparados para descer o rio? Porque temos que descer, cada vez mais a ordem é descer, porque quanto mais nós descemos, um nível mais elevado de águas está reservado para nós. E ele disse: quando eu desci, cheguei às águas ainda mais profundas, águas que me davam nos lombos, águas que me davam no ventre. Ventre lembra o quê? Frutificação. Ventre nos lembra o quê? Gerar filhos. Frutificar, gerar filhos, dar frutos. Significa o quê? Que há um tempo de Deus reservado para nós, em uma profundidade ainda maior. É tempo do trabalho, é tempo da unção, é o tempo em que geramos filhos e geramos filhas para o Senhor.
É tempo que nós temos uma maturidade. Quando nós nos tornamos pais, nós amadurecemos. O que acontece? Amadurecimento significa o quê? Quando nós chegamos numa posição, sabe do quê? De nós andarmos de uma forma que nós tenhamos cuidado, o cuidado na nossa maneira de viver. Por quê? Porque eu sei que a minha maneira de viver pode glorificar o nome do Senhor ou pode escandalizar o nome dele. Eu sei que a minha conduta cristã, eu sei que a minha ética cristã pode alcançar vidas, dar sede a elas da salvação, ou pode provocar nelas o quê? Uma repulsa, uma rejeição da salvação e do Salvador. Porque o meu testemunho é a minha pregação. Porque o meu estilo de vida é o evangelho que eu anuncio. O apóstolo Paulo disse assim: nós somos uma carta escrita e uma carta aberta, e nós devemos ser uma carta não escrita com tinta, que pode ser apagada, que pode ser anulada, mas nós somos uma carta escrita com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E quando as pessoas olham para nós, elas veem em nós o que? Alguém que serve ao Senhor, alguém que teme ao Senhor, alguém que anda no caminho do Senhor. Ele diz: a palavra do Senhor está nele, o Espírito de Deus está nele, a glória do Senhor está nele, a unção dos céus está nele. Por quê? Porque os céus estão abertos sobre as nossas vidas, e o cuidado, o zelo que nós temos com o Senhor, com o nome dele e com a palavra dele, porque nós carregamos não somente um rótulo, não carregamos apenas um rótulo de uma igreja, nós pertencemos a determinada denominação. E se o nome da denominação ficar meio sujo, meio escandalizado, é só mudar o nome, é só tirar aquele nome e registrar um outro, mudar de igreja, ou mudar de denominação para uma que não esteja escandalizada. Não estou falando do nome da igreja, mas eu estou falando do nome do Senhor Jesus. Porque ele disse assim: eu vos escolhi e vos nomeei, eu dei o meu nome, nome soberano que está sobre todos os nomes. Eu te dou o meu nome para você expulsar demônio, eu te dou o meu nome para você curar os enfermos, eu te dou o meu nome para você vencer o inferno, para você pisar em escorpiões e serpentes e ser um vencedor. Eu te dou o meu nome como garantia para você pedir o que você quiser ao meu Pai no meu nome, e Ele te conceder tudo o que você precisa. E o que nós fazemos com o nome dele? Vamos jogar na lata do lixo? Vamos jogar na lama? Vamos sujar? Ou nós temos somente quem desce essas águas mais profundas? É que vive uma condição de vida, que diz: eu quero viver um estilo de vida que provoque sede nas pessoas, porque nós somos o sal, e o sal provoca sede, e quando as pessoas sentirem sede, nós apresentamos a água da vida que mata a sede. Jesus disse: eu tenho a água da vida, eu sou a água da vida. E nós somos o quê? Aqueles que provocam sede nos homens. Aqueles que provocam sede nos homens. Sabe por quê? Quando as pessoas olharem e verem o que Deus está fazendo na sua vida, eles vão querer servir o seu Deus, para que também a vida deles seja alcançada por tamanha graça e tamanha misericórdia. Nunca se viu e nunca se ouviu, diz a palavra, um Deus sobre um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, nunca se viu e nem nunca se ouviu. Esse Deus trabalha por você. Você deita na cama e dorme, mas não tosquenejará e não dormirá o guarda de Israel. É o Senhor que te guarda, e Ele te livrará de todo mal. Ele é quem guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída. Eu dou ordem aos meus anjos a teu respeito, para não tropeçar com o teu pé nenhuma pedra.
Os anjos do Senhor, olha, limpam o caminho dele, removem as pedras, porque eu quero que o meu filho, o meu servo, ele não ande em dificuldades, mas que ele possa andar e possa correr na sua jornada, na sua caminhada de fé. Por quê? Porque eu dou ordem aos anjos para que abram o caminho, removam as pedras para você não tropeçar com o seu pé em nenhuma delas. Esse é aquele que vai andando nas águas profundas, vai descendo o rio, mas vai subindo um nível de comunhão com o Senhor, nível que os céus começam a se mover em função dele, nível em que o Senhor começa a passar os olhos sobre a terra. Salmo 101, versículo 6, os olhos do Senhor passam sobre a face da terra e para sobre aqueles que são fiéis. E quando o Senhor para sobre o que é fiel, o Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito. O Senhor diz: eu sou a tua sombra, eu sou a tua direita, eu te cerco por trás, eu te cerco por diante. Não temas, porque eu sou o teu Deus, e eu vou contigo por onde quer que tu fores. Não temas, porque eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, e eu sou contigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, quando estamos neste nível, o Espírito Santo planta sonhos e visões no nosso coração. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor começa a colocar visões, sonhos, desejos, olhos abertos. Ser discípulo do Senhor é ouvir a sua voz e seguir os seus caminhos. E todo discípulo, o Senhor transforma em apóstolo. Quando ele pisa na água, ele é discípulo, aluno. Mas quando ele decide descer os rios do Senhor, buscar uma nova elevação, de repente as águas estão para o seu ventre, o Senhor diz: agora já não te chamo mais de discípulo, agora tu és o apóstolo, o enviado. Agora vai, porque eu sou contigo. Agora aquilo que você disser será feito conforme a tua palavra. Agora nada pode resistir à autoridade que está sobre você. É a autoridade do meu nome, é a autoridade do meu poder, é a autoridade da minha glória. E de repente o Senhor nos convida. Meu Deus, depois disso tudo ainda existe mais. Você só está ainda firmado. Você está tendo experiências incríveis com o Senhor, no sobrenatural dele, mas o Senhor disse: por enquanto a sua base ainda é os seus pés. Eu confio no Senhor, espero nele, dependo nele. Eu vivo o sobrenatural do Senhor, eu vivo em abundância, a comunhão, a presença, a glória do Senhor, o mover do Senhor. Mas o Senhor disse: não esquece que você ainda está confiando na onde? Nos seus pés. Por quê? Porque as águas estão por aqui, mas eu ainda estou respirando. Eu estou respirando. Por quê? Porque eu estou sobre os meus pés, as águas ainda não me cobriram, a minha base ainda é os meus pés, ainda sou eu, ainda é a minha carne que ainda está dando sustentação para o meu corpo, para a minha vida. Mas o Senhor vai mais adiante, vai mais além, e Ele diz: ouve a minha palavra. Continua descendo. Eu tenho águas ainda mais profundas. Eu tenho águas mais elevadas para você. E o profeta disse: eu desci. Aí eu percebi que aquelas águas eram profundas.
E mesmo que eu tocasse no chão, havia volume muito alto de águas. Há uma profundidade enorme. Há uma elevação de água muito grande que não se pode caminhar, mas somente tem que atravessar nadando. E quando você aprofunda, aí o que acontece? Aí já não tem mais a sustentação do homem, aí é só imerso nas águas. Aí já é total entrega. Esse é o nível mais elevado que o Senhor deseja para a sua igreja, para o seu povo, onde Deus quer levar cada um de nós. É quando nos rendemos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. É quando somos totalmente guiados pelo Espírito do Senhor. Lembra que Jesus disse para Nicodemos: aquele que é nascido da água e do Espírito é como uma folha que ela é carregada pelo vento. Ela não sabe para onde está indo, apenas está sendo conduzida. Quando nós passamos a ser um nível mais elevado, nós somos carregados. As águas nos levam, nos conduz. Eu não sei para onde estou indo, mas estou sendo carregado pelo Espírito do Senhor. Estou sendo levado. Isso aconteceu com um profeta que já não podia tocar no chão do rio, mas o chão tinha ficado numa profundidade muito elevada. E ele estava agora somente tendo contato com as águas. Neste ponto, além de nós darmos os nossos frutos, a nossa vida, ela passa a ser remédio. Os frutos são alimento e as folhas servem de remédio. Pela presença de Deus em nós, nós podemos levar saúde, podemos levar cura para muitas pessoas que estão doentes. O nosso trabalho é movido, é conduzido pelo Espírito do Senhor. E quando você vê, Pedro teve uma experiência fantástica com o Senhor. A princípio ele foi reprovado, mas depois quando ele foi aprovado, eu vou falar só duas coisas aqui bem rapidinha, duas experiências de Pedro. A primeira, um anjo aparece para Cornélio e diz: vá buscar Pedro. Deu até o endereço de Pedro. Vai lá e traga ele, porque ele tem uma coisa muito importante para falar para vocês. E quando foram buscar Pedro, a casa estava lotada de gente. Todos queriam ouvir o que Pedro tinha para dizer. E Pedro só tinha uma mensagem, só tinha uma palavra. E a mensagem de Pedro era essa: eu venho falar de Jesus, o Nazareno, aquele que morreu, mas ressuscitou, aquele que vive, está sentado à direita do Pai. Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Salvador da humanidade. A palavra de Pedro agora era alimento para as pessoas que tinham fome, tinham sede. Segunda experiência, quando Pedro passava, as pessoas diziam assim: Pedro vai entrar por esse portão, na porta da cidade. Ele vai entrar que hora? Ele vai chegar aqui de manhã. De manhã? O sol está nascendo aqui? Tá. Enfileire aqui os doentes, perturbados, endemoniados, pessoas que sofrem, pessoas doentes, pessoas perturbadas, porque a hora que Pedro passar por esta porta, adentrar, o sol vai refletir a sombra dele, e a sombra dele vai passar sobre os doentes, os fracos, os necessitados, os perturbados. Os demônios não resistiam, pessoas perturbadas eram libertas, pessoas doentes saltavam, coxos, paralíticos, cegos, pessoas perturbadas levantavam, porque a sombra de Pedro
era cura para as pessoas, restauração para as pessoas, livramento, libertação para as pessoas. Era Pedro nas águas profundas. Se Deus tem sempre mais do seu Espírito para dar para cada um de nós, nós de maneira nenhuma nos podemos acomodar na nossa jornada, na nossa vida cristã. Nós estamos numa caminhada, e através do Espírito Santo de Deus, Ele nos fará crescer a cada dia nessas águas. O Senhor nos levará e nos elevará num nível cada vez mais elevado da sua presença. Ele vai levar nós a níveis de intimidade com o Senhor. O Espírito Santo nos conduzirá a levar salvação e abundância da graça de Deus às pessoas que estão necessitadas. Antes de nós orarmos, no dia da grande festa, no grande dia da festa, chamada Festa dos Tabernáculos, Jesus desceu até o templo, e segundo os judeus, no maior dia da celebração, no maior dia, segundo a tradição judaica, entrava uma jovem, trazendo um cântaro de água, e em certo momento, alguém segurava uma bacia e ela derramava aquela água, e todo mundo fazia um silêncio para ouvir o som daquela água, porque aquela água, eles diziam assim, os nossos pais beberam a água, porque a pedra foi ferida por Moisés, e a pedra jorrou água, a água que matou a sede dos nossos pais no deserto. E naquele momento de silêncio, a congregação silenciava, se emudecia, porque todo mundo queria ouvir aquele momento máximo, o som das águas que caíam, o barulho das águas. Foi nesse dia, foi nesse momento, que naquele silêncio, Jesus levantou a sua voz e ele estragou a cerimônia. Porque no som daquelas águas foi interrompido, foi encoberto pela voz do Senhor Jesus, que dizia: quem tem sede, vem a mim, e eu darei da água da vida eterna. Eu darei, quem beber dessa água, o rio nascerá no seu interior. Esse rio de águas profundas está nascendo no nosso interior. E o profeta recebeu a palavra do Senhor e disse: por onde este rio passar, ele florescerá, ele frutificará. Se ele passar pelos lugares secos, os lugares florescerão e frutificarão. Se ele passarem por lugares de deserto, o deserto florescerá. Rios nascerão e haverá peixes com abundância. E o Senhor disse: até o mar morto, se for tocado pelas águas desse rio, ele terá vida e produzirá peixes com muita abundância. Até aquilo que está morto voltará a viver. Este é o Evangelho do Senhor Jesus. Essa é a palavra de salvação, de libertação, de restauração que o Senhor Deus tem para o seu povo e para a sua igreja hoje. E a palavra-chave de Deus para mim e para você hoje é essa: não haja comodidade em cada um de nós. Não se acomode apenas nas águas rasas que dão para o seu tornozelo, mas vamos às águas profundas da presença e da intimidade com o nosso Deus. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus. Clama a Ele. Você que está nos acompanhando pela internet, na sua casa,
no seu trabalho, que o Senhor possa também te alcançar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar com o Senhor. Nesse sábado, nós temos uma reunião abençoadíssima, uma reunião que nós intitulamos Guerreiros em Oração. Essa reunião começa às 8 horas da manhã e termina 4 horas da tarde. 8 horas de oração sem interrupção aqui na nossa sede. Sempre no último sábado, 8 horas sem cessar de oração, onde o fogo queima no altar do Senhor. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos agora. Desça, se você ainda não desceu as águas, seja o dia hoje, desça as águas, tenha uma experiência nova com o Senhor. E se você está nas águas que batem pelos seus tornozelos, hoje o Senhor quer te levar a águas profundas. Vamos falar com Ele. É dia de cura hoje, é de libertação, é dia de salvação, é dia de restauração. Ó poderoso Deus, maravilhoso é o nome do Senhor, Deus tremendo, Criador dos céus e Criador da terra. Tu és o Deus em cuja presença nós estamos, Senhor. Traz agora, Senhor, salvação. Traz agora, Senhor, redenção. Traz agora, Senhor, libertação, Senhor. Traz agora, meu Pai, o livramento para o teu povo, para a tua igreja, Senhor. Oh, meu Deus, conduz o teu povo a um nível de intimidade maior contigo, Senhor. Nós queremos descer, como desceu João Batista, que disse: convém que eu diminua, para que ele cresça. Oh, poderoso Deus, maravilhoso é o nome do Senhor. Estenda agora as tuas mãos, Senhor, e todos aqueles que ouviram essa mensagem sejam tocados, restaurados, renovados, tocados e movidos pelo poder do teu Espírito Santo. Oh, poderoso Deus, transforma agora, Senhor, e liberta. Meu Deus, cura os doentes, cura, Senhor, os fracos, restaura, Senhor, os cansados, os abatidos, os necessitados, e todos hoje, Senhor, que sejam tocados por esse rio, venham a florescer, venha, Senhor, a frutificar. Recebam, Senhor, o teu perdão, a tua unção, a tua misericórdia. Oh, poderoso Deus, Deus santo e bendito, recebe agora a nossa vida, Senhor. Atende o nosso clamor e abençoa o teu povo e a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, leva-nos a um nível mais elevado de comunhão, intimidade contigo, Senhor. Que os nossos corações se encham da tua graça, Senhor, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua fidelidade, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós vamos encerrar, e com certeza o Espírito do Senhor tem algo novo para fazer na vida de cada um de nós, amém? Que Deus abençoe aqueles que nos acompanharam pela internet, que o Senhor possa abençoar e guardar a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre, amém? Graças a Deus. Aplauda o Senhor, dá o seu louvor a Ele, aleluia.